No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas sofrem com vitiligo, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. A doença faz com que as células de pigmentação da pele comecem a morrer. Neste fim de semana foi comemorado o Dia Mundial do Vitiligo, uma data instituída pela Organização Mundial da Saúde para conscientizar e combater o preconceito que ainda existe a respeito da doença. Eu vou conversar mais sobre esse assunto com a dermatologista Isadora Rossan. Ela está ao vivo comigo. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer. Doutora, primeiro eu queria que a senhora explicasse para a gente com mais detalhes o que é o vitiligo e como ele surge. O vitiligo é uma doença que surge na pele de pessoas predispostas e ela agride, ela mata, destrói as células que dão pigmento à pele, as células que produzem a melanina. E ela acontece por diversos fatores, mas existe uma predisposição genética e provavelmente a imunidade daquele indivíduo ataca a própria célula, uma doença chamada autoimune. Doutora, então se é uma doença autoimune, é fundamental que a gente esclareça aqui para todo mundo que está nos assistindo agora que não é uma doença contagiosa, não é isso? Fala um pouco mais a respeito disso para a gente. Isso, muito importante. Eu acho que essa é a informação mais importante que a gente pode passar sobre o vitiligo nas mídias, porque não é uma doença contagiosa. Aquela pessoa que tem vitiligo, ela não pegou de ninguém, ela não passa para ninguém. Foi o organismo dela que desenvolveu esse ataque pelas células do pigmento. Não foi causado por nada contagioso. Tá explicado. E as manchas, elas começam a aparecer em alguma idade específica, doutora? O mais comum é que elas apareçam na infância ou em adultos jovens, mas isso não é uma regra. O vitiligo pode aparecer em qualquer idade. Existe alguma explicação, doutora, para o porquê dessas manchas? E outra dúvida que a gente tem é, essas manchas, elas provocam algum tipo de dor? As manchas, em geral, são assintomáticas, Uhum. E nem dor, Aham. nem coceira, nada disso costuma acontecer, tá bom? Em relação a por que elas acontecem, a gente sabe hoje em dia que são um conjunto de fatores. Então, a genética do paciente, a imunidade do paciente, nesse caso não é baixa imunidade, é autoimunidade. O seu organismo atacando as células de pigmento como se elas fossem algo estranho àquele corpo. Nós sabemos que o emocional influencia no vitiligo, não sozinho, mas junto com esses fatores, e trauma. Áreas de trauma, como as mãos, os pés, também podem desencadear as lesões. Eu queria falar um pouco mais sobre essa questão aí da questão emocional, doutora. A gente já ouviu falar que quando a pessoa fica nervosa, fica estressada, isso favorece que as manchas aumentem, algo assim. Então, isso realmente pode acontecer. Isso é verdade. Não quer dizer que qualquer pessoa que passar por um estresse vai ter vitiligo, mas naquelas pessoas predispostas, uma situação de estresse, uma situação de luto, pode sim desencadear ou piorar as lesões. E pode haver a regressão dessas manchas, doutora, ou existe apenas um controle? Pode sim, em diversos casos a gente consegue diminuir as lesões, eventualmente até controlar por completo. Mas aquele paciente que tem vitiligo, ele sempre pode ter novas lesões. Então a gente não fala em cura, a gente fala em controle. Mas é possível sim, com o controle, regredir as lesões. E qual a diferença entre o pano branco e o vitiligo? Ah, interessante. O pano branco é uma micose superficial da pele. Então, é causada por um micro-organismo, um fungo. Esse fungo se chama malassezia, enfim, é um nome difícil, mas ele acomete principalmente áreas seborreicas da pele. Então, o tronco alto, ele pode estar no couro cabeludo também, e esse sim tem cura, e a gente trata com antifúngicos. Então, é um micro-organismo super diferente do vitiligo. E só que ele também dá manchas brancas, por isso que ele chama pano branco, por isso que às vezes pode confundir. Geralmente no dorso alto, aqui nas costas. Doutor, e existe prevenção para uma doença autoimune como o vitiligo ou não?
Prevenção completa não, infelizmente, porque são mecanismos genéticos, né, que são individuais, a gente ainda não consegue, na medicina atual, agir e prevenir. O que eu sempre recomendo quando me perguntam sobre prevenção de doenças autoimunes é um estilo de vida saudável. Então, tentar limitar o estresse emocional, tentar ter uma alimentação balanceada, praticar exercício físico, porque a gente sabe que esse equilíbrio ajuda no controle das doenças autoimunes. E como que é feito o diagnóstico, doutora? É possível, por exemplo, uma pessoa viver com o vitiligo a vida inteira e não perceber ou não? Todas as pessoas que tiverem essa predisposição, elas vão desenvolver o vitiligo, vão desenvolver essas manchas na pele. É possível que ela tenha a predisposição, mas nunca tenha tido as manchas. E aí, nesse caso, realmente não tem como ela saber. Mas se ela tem as manchas, o único modo de fazer o diagnóstico é visualizar. Então, por exemplo, se a mancha é muito escondida, às vezes tem paciente que não sabe. Mulheres, por exemplo, quando vão ao ginecologista e tinham lesão na genital e nunca tinham visto. Isso pode acontecer, tá? Mas, em geral, o diagnóstico é feito pela observação do médico, principalmente o dermatologista. O dermatologista olha, suspeita, e caso haja dúvida, tem casos que são muito típicos que apenas E o que diagnóstico... apenas Aham. Oi, desculpa, pode falar. Não, pode concluir, doutora, interrompi. Imagina que apenas com um exame dermatológico visual a gente consegue ter certeza que é vitiligo, que nada mais causa aquelas manchas daquele jeito. Mas quando há dúvida, existem dois métodos que a gente pode lançar a mão. O primeiro se chama lâmpada de Wood. Ele é uma luz especial que, se for vitiligo, as lesões ficam evidenciadas. A gente tem no consultório dermatológico. E outro é a biópsia, coletar um pedacinho daquela pele, mandar para exame e ver se realmente é uma questão de vitiligo. E o tratamento? Existe algum medicamento específico ou cada caso é um caso? Existem sim, na maioria das vezes, são medicamentos para diminuir a imunidade da pele, né? Então a gente usa medicamentos imunossupressores, como corticoides, por exemplo, ou outros tratamentos imunossupressores. Eles podem ser em forma de pomada, em forma de comprimido, ou, muito interessante, eles podem ser em forma de fototerapia. A fototerapia ela é um banho de luz controlado numa cabine especial médica que faz a imunidade da pele diminuir e com isso diminui esse ataque às células de pigmentação. É possível a gente aqui tentar descrever essa mancha, doutora? Eu digo assim, a gente consegue, por exemplo, perceber mudança na textura da pele, a pele às vezes fica mais fina ou fica mais grossa. Tem como a gente fazer essa descrição ou não? Sim. Melhor forma de descrever é como uma mancha muito, muito branca. Ela é sem pigmento, como se fosse a pele de um albino, que a gente fala, tá? Ela tem zero pigmento. E ela não altera em nada a textura. Se você passar a mão de olhos fechados, a pele com vitiligo é igualzinha à pele sem vitiligo. Ela pode ter um tom tão branco que ela fica um pouquinho rósea, porque os vasinhos de sangue podem ser vistos por transparência. Então, uma mancha muito branca. E o sol, ele pode influenciar nessas manchas, na evolução dessas manchas de alguma forma, doutora? Se o paciente sofrer queimadura solar, isso é entendido pelo organismo como um trauma e trauma pode desencadear vitiligo. O sol controlado não tende a piorar o vitiligo, não tem nenhuma influência negativa. Mas a gente pede sempre para usar muito protetor solar, porque aquela pele com vitiligo, aquela mancha, ela não tem proteção nenhuma, ela não tem melanina nenhuma. Então, para não correr o risco de uma queimadura, de um câncer de pele no futuro, sempre se expor com filtro solar. A dona Maria da Conceição mandou uma pergunta aqui. Ela quer saber se o vitiligo também pode influenciar, ou seja, retirar, né, as células de pigmentação dos cabelos. Isso pode influenciar de alguma forma ou não, doutora? É só na pele mesmo? Pode sim. Tanto os pelos quanto os cabelos na área de mancha de vitiligo podem ficar brancos, sim.
Olha só, fica o alerta então, né, doutora? E a pessoa ela pode tingir o cabelo normalmente, por exemplo, se der ali, às vezes a mulher um pouco mais vaidosa quer ali fazer a tintura desse cabelo, pode prejudicar de alguma forma ou não? Ela precisa tratar esse vitiligo mesmo sendo em uma região assim? Ela pode pintar normalmente, assim como se houver manchas na pele, a gente pode camuflar com base, maquiagem, isso não vai trazer nenhum problema. Mas eu recomendo sim o tratamento até para a lesão não aumentar. Então pode fazer as duas coisas juntos, tratar e também camuflar. Aham. Só para a gente continuar nessa questão do tratamento, se a pessoa tem vitiligo, decide não fazer o tratamento, assume ali as suas manchinhas, essa pessoa, ela pode evoluir para algum problema mais grave ou não? É apenas a questão estética mesmo? É apenas a questão estética. Além disso, aquela pele vai ter uma sensibilidade ao sol maior, então eu friso sempre essa proteção. Mas fora isso, não vai acontecer nada em termos de saúde geral. Tá explicado então, doutora Isadora Rosan. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, dermatologista. Obrigada. Tirou um tempinho aqui para tirar essas dúvidas a respeito do vitiligo. Importante demais, viu? Trazer uma especialista como a senhora aqui para a gente, principalmente, acabar com os preconceitos a respeito dessa doença. Até uma próxima. Sim, obrigada. Até logo. Tchau, tchau.